Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, independente do horário que você estiver nos assistindo, sejam bem-vindos ao Pod Centro, que é a voz do centro na internet. Eu sou Antônio Montano, do Zunzine São Paulo Centro, e como sempre, tenho aqui ao meu lado a Ana K. Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui. Já nos sigam nas redes sociais, @Vivendo no Centro. E do outro lado da bancada, Isa Sanches. Oiê, gente, tudo bem? Muito bem-vindos. Hoje é um daqueles episódios que eu adoro participar, que nós vamos falar sobre arte. E é um artista que ele está há pouquíssimo tempo no centro, mas já é um cidadão do centro. Já temos um monte de... Estamos cheios de orgulho de ter ele aqui com a gente, que é o Marcelo Gemal. Tudo bem, pessoal? Vamos falar muito de arte, muito de amor e de centro também, com certeza. Marcelo, eu comecei te apresentando dizendo que você é novo de centro porque você se mudou para o centro em 2024. Mas você já está em São Paulo há mais tempo do que isso. A gente vai fazer 8 anos de São Paulo e 2 anos de centro. Porque eu não contei, mas o Marcelo Gemal é carioca. Sim. Carioca da Gema. É um carioca que agora é cidadão do centro de São Paulo. Até 2019 foi Rio de Janeiro e 2019 a gente veio para cá. E, na verdade, em 24 a gente foi muito mais feliz, porque a gente veio para o centro, né? Sim, com certeza, não tenho dúvidas. A gente mudou junto para a região, porque eu vim em 2024, agosto de 2024, que eu mudei para aqui, para o condomínio. Eu mudei dia 23 de dezembro. Olha lá. Nossa. Na guerra. Na guerra, foi Highlander mesmo. O último dia das férias do caminhão de mudança. Então ainda vai fazer 2 anos de centro ainda, não completou 2 anos ainda. Vou fazer 2 anos, isso aí. A gente estava conversando aqui nos bastidores, antes de começar a gravação, eu comecei te perguntando se na sua arte a gente já via a influência do centro, e você contou que você pesquisa centro de capitais e grandes cidades há muito tempo. Olha, é uma longa história, viu? Eu comecei... eu dava aula no centro da cidade, lá no Rio. Sim. E muitas vezes, nessa época eu morava em Jacarepaguá, que é um pouco distante do centro, né? E eu ia de ônibus porque dirigia muito cansativo, ia arrumar vaga, essas coisas. Eu sempre gostei de transporte público, eu sempre gostei mais de transporte público. Em São Paulo, por exemplo, eu só ando a pé de transporte público, não é o que me faça, né, ficar no trânsito, ter um carro de novo na minha vida, só se eu for para uma cidade do interior que tem que pegar o carro para ir para a farmácia. Mas no centro da cidade, realmente, morando em cima da Estação República, né, que já tem 2 vias ali para eu seguir, né? Mas a gente estava aí mais ou menos 2008, 2009, que eu dava aula no centro e muitas vezes, morando longe, né, eu dava aula de 7 a 1 e de 7 às 11 horas da noite. Então eu comecei a não voltar para casa de 1 às 7. Eu almoçava ali e aí não tinha ateliê, né? Eu falei, como é que eu vou fazer, né? Eu comecei indo na loja de tecido e eu comprava os panos a metro. E comecei a pintar coisas enormes, porque eu carregava o tubo, né? Era muito tranquilo, eu carregava no ônibus. Né? Muitos conhecidos meus achavam que eu estava trabalhando com cortina, né? Mas era uma independência para mim, né? Porque eu riscava com lápis fácil, então às vezes eu tinha 2, 3 horas, eu ia lá, comprava um pano, já riscava, e em casa eu tinha. E eu comecei a fazer um estudo, né? Como é que eu vou conhecer o centro de uma cidade, né? Tentando olhar para o centro do Rio de Janeiro com uma certa imparcialidade, né? E sem uma visão de turista. Então, realmente entrando e conhecendo os meandros, né? Então,
por uma coincidência, e um dos caminhos da vida, um dos percursos, me levou a fazer um curso de medicina chinesa. Por quê? Porque eu estava dando aula de desenho para fisioterapeutas. Então eu tive que estudar muito da anatomia. Entendi. Então eu passei mais ou menos um ano estudando anatomia para dar essa aula, para oferecer essa aula para os fisioterapeutas. E um dos fisioterapeutas falou, cara, estou dando um curso, vai começar sábado, eu quero você lá, porque é uma cabeça diferente, eu quero perguntas diferentes. E realmente eu fazia umas perguntas diferentes, às vezes tinha alguma coisa a ver. Por exemplo, eu perguntava, né, um curso de acupuntura, o que acontece com um cara que bota um piercing, um ponto importante, né? E aí, realmente, às vezes dá dor de cabeça, às vezes dá dor de barriga, às vezes acontece, mas o corpo se adapta, né? Então a gente, né? E tinha um negócio das regras do corpo diante da medicina chinesa, né? E os órgãos mais importantes, que eles são separados em 5 órgãos. E esses 5 órgãos me chamaram muita atenção. E eu comecei a ver esses órgãos como, assim, os ossos e as estruturas como sendo os quarteirões e os prédios construídos. O sangue circulando são os veículos, né? E se você pensar numa respiração, num processo de respiração, você inspira, a cidade inspira de manhã cedo o quê? Informação, mão de obra de todo mundo, quer dizer, a força, o suor do trabalho de todo mundo, né? Muita comida entra, né? Muita coisa para vender entra e sai no final do dia muito lixo, as pessoas exaustas, né? Então, quer dizer, existe uma respiração na cidade. A cidade se alimenta da energia das pessoas, né? E no fim da tarde ela expira isso devolve e aí ela tem uma pausa e depois inspira de novo, expira de novo, inspira de novo. Então tem existe um movimento constante ali. Ao mesmo tempo, engarrafou a marginal é um pequeno infarto na cidade. Nunca tinha pensado nisso. Nunca pensei nisso. Mas porque bloqueia uma artéria da cidade e não para de alimentar. E algo acontece. E algo acontece, tem um efeito muito significativo na cidade. Né? 5 quilômetros, 10 quilômetros de engarrafamento de pessoas que não conseguem chegar no seu trabalho, no centro, para entregar essa energia de manhã. Né? Então, eu fiz até um projeto, eu escrevi até um projeto para viajar, né? E esse para viajar, quer dizer, para enxergar esse sistema em outras cidades. Então tinha um projeto para ir capitais do Brasil e tinha um projeto para ir para a Europa, para cidades relevantes da arte, assim, mas para pegar esse centro raiz, né? Esse centro nervoso mesmo, né? Por que não, né? Porque realmente né? E aí você, por exemplo, o Centro Domingo é um fenômeno completamente diferente, esquisito, né? Porque você tem a estrutura que não circula. Não tem ninguém naqueles prédios vazios, naquelas tem coisas muito enormes, prédio comercial que não funciona. Não Deu funciona, 5 horas que não tem sexta-feira, ninguém, acabou. Né? E imagina Rio, quantos espaços de garagem. No Rio, muito pior. Porque tem menos moradia, não sei. Muito menos moradia. Aqui. Muito menos moradia. O centro no Rio é muito mais abandonado. No fim de semana tem nada. Dia de semana é muito complicado. Eu trabalhei ali na Praça... Rapaz, agora para lembrar o nome. Eu trabalhei na Candelária. Ali perto da Lapa, acho que é Praça Tiradentes, sim. E ali a gente já, quando saía 10 horas da noite, 10h30, numa terça-feira, você tinha que, entendeu? O Rio já é complicado.
e tem as senhoras que trabalham na rua, né? E elas avançam, né? Lá é um negócio difícil. Você tem que andar pela rua, você tem que andar pelo meio da rua. E assim, não passa nada, assim, é um deserto. O centro aqui, pelo contrário, né? Você tem movimento... a gente falou disso constante, agora há pouco, né? que o domingo agora está muito movimentado. Muito movimentado. E não era assim antes. E estão abrindo coisas novas aos domingos. Coisas que não abriam aos domingos estão começando a abrir. Restaurantes, bares. Além da moradia, o que mais que você consegue perceber, já pensando no que você pesquisou, da diferença do centro de São Paulo com do Rio e de outros lugares que você perambulou? Muito boa pergunta, porque uma coisa é a gente estar fora do centro, né? Uma coisa é a gente morar fora e outra coisa é a gente morar dentro do centro. Então, eu encontro muito mais semelhanças do que diferenças. Entendi. Claro que tem diferenças sutis, né? Mas existe, por exemplo... uma das diferenças, existe muita gente de fora morando em São Paulo, que a gente vê, né? Quer dizer, eu vejo diferentes povos de origem africana com roupas fantásticas e lindas e coloridas e são coisas, né, que... Vivendo a cultura dele aqui no centro, e né? vivendo a nossa miscigenação, né? Porque o centro capricha nisso, né? É diferente, por exemplo, quando você vai na Faria Lima e você tem aquela arquitetura que te expulsa, né? Que não é uma arquitetura inclusiva, amável, é uma arquitetura hostil em determinado modo, né? Porque tudo é muito grande, então as proporções não são humanas, né? É tudo muito... Tudo muito, né? Então foge um pouco da nossa distância humana mesmo, né? De um compartilhar uma boa notícia com o outro. E eu acho que no centro você acaba dando uma cariocada também, de dar bom dia para todo mundo, de passar clima de interior, e não deixar de dar bom dia, que eu acho que é uma coisa bastante carioca, mas é uma coisa que você vê mais no centro do que nos outros lugares, porque você está ali circulando e as pessoas andam muito a pé, né? Eu encontro muitos vizinhos. Isso é uma coisa nova, viu? Aqui você é jovem, centro. Antigamente, porque o paulistano tinha aquela coisa da frieza, né? De você andar na rua. Mas ainda tem, né? Agora, acho que pela moradia, as pessoas começam a se conhecer. Aí vira uma comunidade, você não vem... E aí as pessoas começaram a se cumprimentar. Muita gente vem aqui e fala, agora o centro parece em cidade de interior, você cumprimenta a pessoa na padaria. Legal, um fenômeno novo aqui. Parece bairro, né? Pode ser a invasão carioca também. Sim. Com Porque certeza. a gente... olha, o carioca é um povo que encontra o cara no ponto de ônibus uma vez. Aí o cara pega o ônibus de novo com você. A terceira vez, o cara já está convidado para a festa de Natal na tua casa. O povo conversa já bastante. Já está indo, planejando viagem no fim de semana, já está, entendeu? Já está super amigo. Mas também tem... Desculpa. Mas também tem o passa lá em casa. Tem, sim, o carioca. Assim, eles combinam de ir na praia, mas na casa é só de... Passa lá em casa, você nunca sabe onde ele mora. Ou então chega na casa, não tem nem água, né? Abre a geladeira, não tem água para você tomar. Né? Já aconteceu comigo. Bem carioca isso. Um pop-up. Eu trabalhava no Rio. Antes de me mudar para lá, eu fiquei um tempo no Vai e Vem e tinha uma colega lá. Aí um dia ela falou assim, quando você vier da próxima vez, fica na minha casa. Daí eu falei, tá bom. Aí eu fui de Malicuia, não reservei hotel. Aí chegou no fim do dia, olhou pra minha cara e falou assim, ei, você vai ficar onde? Não
é na sua Oi, casa? não é na sua casa? Você não tinha me convidado? Aí eu percebi, né, que... Aí eu falei assim, no hotel. E liguei correndo. Naquela época não era assim de aplicativo. De Tá? aplicativo. Liguei no hotel correndo pra reservar. Agora, Ana e Antônio e Gemal, vocês que moram aqui no centro, porque eu não moro ainda. Ainda. Vocês acham que o centro de São Paulo tá mais acolhedor? Olha, eu acho o centro de São Paulo muito acolhedor. Eu acho... Quer dizer, a não ser a partir de 1h da manhã, né? Que a gente escuta o bicho pegando lá embaixo, mas fora isso, eu acho muito acolhedor. Eu sou acho... paulistano raiz, né? Eu sou aqui desde que eu nasci, há 50 anos. O centro, quando eu era jovem, o centro era como se fosse a periferia. Era moradia barata. Então as pessoas vinham pra cá Vinha pra cá pra morar barato. Uma kitnet, no meio do nada, era mais barato. Hoje em dia já é completamente diferente. O centro está valorizado. Muito. As pessoas querem morar no centro pelo centro, não por falta de opção por ser barato. É verdade. Então isso mudou. E aí, o fato desse público que está vindo para o centro ser diferente, são pessoas que querem curtir o centro, que gostam do centro. Elas não estão aqui por falta de opção. Né? Tipo assim, eu queria morar num bairro assim, num prédio incrível, mas moro no centro que é barato. Antigamente era isso. E eu acho que isso que traz essa questão da comunidade mesmo, da gente se conectar mais com os vizinhos, porque tá sempre pra rua, tá tomando café na padaria, tá no mercado, tá nisso, naquilo, acaba se conectando mais, né? Eu acho, por exemplo, o meu prédio não tem garagem. Isso é um sintoma, né? Quer dizer, as pessoas não saem de carro, as pessoas saem a pé. Ou transporte público. Muitos novos também estão subindo sem. Muitos novos já estão já estão subindo sem garagem. Já não tem mais Olha, garagem? Que boa notícia. Então, eu acho que até para conseguir autorização, não entendo direito esse negócio da legislação, mas alguma distância do metrô não pode ter. Entendi, porque você tem a opção de transporte público. Acho que tem alguma coisa a ver com o zoneamento, não entendo direito, isso eu vou pesquisar. Área de zoneamento, que talvez, porque quando você faz garagem, você faz a fundação, você tira muita terra, pode ser que abale o entorno. Eu acho que é mais para pro povo pegar o metrô mesmo. Mais para não... Olha, eu sou mais radical. Eu acho que tem que fazer mais via de pedestre. Eu acho que tem que ir tirando o carro. Porque o carro, quanto mais via você abre, mais o carro ocupa. No Rio, parar o carro é um desafio, né? Estacionar. Porque aqui em São Paulo tem estacionamento em cada esquina. Lá no Rio, quando eu cheguei lá, você não tem onde estacionar. É uma briga. Eu parava no Menezes Cortes, conhece? Sim, eu parava no 14º andar. Eu subia de carro assim, porque era o andar mais barato. E em 2003, eu pagava R$490 a vaga. Meu Deus. O povo falava pra mim assim, sua vaga tem vista pro mar? Porque imagina o 10º... Pra que o hotel se dá uma dormir no carro com vista pro mar? Quanto mais baixo, era mais caro. Se você parasse, tipo, logo no comecinho, acho que era mais de R$1.000 a vaga. Eu acredito. A mensalidade da vaga. Então, no Rio, o Rio já é uma coisa assim. Porém, o ônibus no Rio era confortável. Era difícil você pegar ele lotadaço, que você vai em pé, apertado. Sempre ia sentado direitinho, bonitinho. Pelo menos onde eu morava, né? Até o centro e a volta. Depende da hora. Lá depende da hora. Para ônibus, né? Mas eu tentava sempre sair muito antes. Né? Cheguei a sair de casa muito tempo, 5h da manhã, 5h30 da manhã, que é para não me aborrecer. É que você morava longe, entendeu? né? Não, mas morei perto também. Depois eu morei em Botafogo e eu pegava um ônibus que era pertíssimo. Pertíssimo. Era um ponto até a Praça 11. Ele ia pelo túnel, então não tem ponto Rapidinho. dentro do túnel. Aí sai do túnel, é um viaduto, depois do viaduto ele já entra ali, já é Praça 11. Aí era um ponto. Sabe uma coisa de diferença Esse também? ponto podia demorar 1h30, tá? Lá o trânsito é muito imprevisível. Lá o trânsito não faz o menor sentido. O que eu achei engraçado lá é que você veio de uma avenida desse tamanho, com várias faixas, aí lá na frente vira um carro de cada vez. Que, tipo assim, você tá na orla de Copacabana, quando vai chegar para ir para Ipanema, afunila. Isso. E aí que gera o trânsito. E gera o trânsito. Porque os carros, eles não somem no meio do caminho, né? Eles continuam. Por enquanto, Não, ainda por não foram exemplo, abduzidos. Olha, a gente estava falando de centros, né? A França vai proibir
não sei se já esse ano, mas já está definido que não pode mais ter anúncio de carro. Uhum. Para não estimular as pessoas a Não comprar. pode mais ter anúncio de carro. E eu acho que eles já vão começar. Em Paris já não entra mais carro, Na região. não entra mais carro a gasolina. Só entra carro Elétrico. elétrico. Porque a poluição e Uhum. tal, a cidade livre de poluição. De carro, né? Eu já ouvi falar de algum lugar que começou primeiro com pedágio. Você vai de carro pro centro, vai ter que pagar pedágio. É. Mas a ideia era cortar total. Não lembro que cidade que era, mas era alguma coisa da Europa. Mas tem que ter um serviço público que funcione O O transporte. Rio teve de um acordo estudo. para suprir essa demanda, né? O Rio de Janeiro teve um estudo maravilhoso e iria ser feito, né, o transporte juntando o VLT, né, que é o veículo sobre Uhum. trilho, fazendo um circuito pela cidade e nessa beirada da cidade aqui, prédios de estacionamento. Uhum. Principalmente perto do metrô, porque você para o carro perto do metrô Uhum. e você já tem saída para onde você quiser. E o centro ia ser um lugar praticamente livre de carros, mas aí o projeto não vai à frente, porque Aqui é tem muito tanto difícil, o projeto né? do VLT Aqui que vai. e teve o projeto que você pagava o estacionamento do metrô já com bilhete. Você Ah. pagava o estacionamento, já tinha o bilhete. Pronto. Eu não sei se isso existe ainda. Chegou a ter uma época. Pô, sensacional. É. Ana Rosa acho que tem, né? Ana Rosa, no Belém. Eram estações que tinham estacionamento da própria estação. Acho que na Luz até tem. Mas não sei que fim, não sei Mas se não isso funciona. tá. É. Mas o VLT tem aqui. O VLT tá lançando um na Zona Leste, né? Sim. Não, mas vai ter um do centro que vai fazer circular, assim, vai fazer dando a volta. É, eu acho muito legal, porque Precisa, acaba né? com uma Acaba com- circulação, né? Eu, por exemplo, que moro na Zona Leste, para vir de carro, é super complicado. Eu pego a Radial Leste entupida e eu demoro de A 1h30 aí- a 1h40. A radial Então, é inexplicável. São e os também é horários, né? inexplicável, são os horários. Mas eu posso te falar, gente, até mesmo aos sábados tem trânsito. Então, assim, não tem mais aquele dia assim, é de segunda a sexta. Não, outro dia eu Não. fui lá 3 da tarde daqui pra lá, peguei um trânsito infernal. Pega um trânsito terrível. Então, o que eu faço? Eu deixo o carro no metrô e venho até a Estação República de metrô. Então, eu paro meu carro na Estação Penha e aí vou até a estação. Só o fato de todo mundo não precisar mais fazer na Sé, porque agora tem o metrô cruza em vários outros lugares, né? Na Aham. Luz, na República, e já desafogou um pouquinho. Exato. Porque o que dava preguiça antes era todo mundo fazer baldeação na Sé, aquele inferno de gente. Uhum. E ainda Agora continua não, muita agora, gente, agora né? a gente também tem uma outra estação, a República, porque aí faz a baldeação para a linha amarela. Ah, eu adoro. Que aí gente. você tem Eu adoro. um outro escoamento aí, vamos dizer assim. Agora, Gemal, você é novo aqui do centro de São Paulo, 2 aninhos. Sim. Quando vocês mudaram, você e sua família, teve alguma resistência? Ah, não, teve aquela resistência que a gente estava falando, né? Acho que a gente estava falando antes, né? Sim. Nos É. bastidores. Nos bastidores. Que um dos lugares que eu procurei, eu procurei em vários lugares. Um dos lugares que eu procurei foi aqui no centro, mas quando eu falei assim, olha, tô vendo no centro algumas coisas, o meu filho falou, cara, de jeito nenhum, centro não. Quantos anos ele tem? Ele agora tem 20. Ele tinha 18, né? 18, Então, é. 18 é uma idade fácil, né? É maravilhosa. E era pra ser o contrário, né? Porque, tipo, o jovem gosta de movimento, Pois de é, coisas eu acontecendo, achei né? isso. A princípio eu achei isso, mas ele tinha medo, né? Ele tinha um certo medo, porque ele veio a festas aqui, ele frequentava E à era do Rio, noite não e era de tal, São e Paulo. era do Rio. Ouve ele falar era do as Rio. E a imprensa bateu muito no centro de São Paulo. Bateu. Bate, né? Ainda bate. Bate ainda, né? O próprio fato de... Bom, deixa pra lá. Mas... logo depois, assim, o pessoal viu que a gente estava procurando um monte de lugar, e o melhor lugar era no centro. Pô, vamos lá ver o apartamento comigo. Chegaram, ficaram encantados Ah, com o lugar, né? Eu falei, olha, a praça aqui, Com ó, vista na para o frente, verde, né? Com no vista para o centro. verde. Não, gente, olha, é muito luxo. É Minhocão, Parque Augusta, uhum. a própria Praça da República é uma Sim. delícia, né? Sim. O Largo do Aroche,
Quando a noite tá quente, o Maravilhoso. Aroche ferve, né? De Ferve. cachorro, para pôr assim com os cachorros. Não, os barzinhos todos lotados. Você não encontra uma mesa para sentar. Fila de espera. Fila de espera ali. Fila de espera não tem que a turma não espera. Não vai em espera, outro. vai em outro. Ai, Tem entendi. opções. Tem Agora opções. voltou a ter opções, né? É. Tem. E nas ruas ali complementares também, na Aurora tá abrindo coisas Tá, também, em todo né? lugar. E os lugares que a gente já frequenta, mais ou menos, tem avisado pra gente, ó, a gente agora não fecha mais. Olha que legal. Não fecha mais domingo. A gente já tá abrindo domingo até às 6 horas. E já tem uma outra turma que vai abrir até 10 horas, que vai abrir até meia-noite durante a semana. Entendeu? Para atrair esse público de volta para o centro. Eu acho maravilhoso, porque o próprio morador do centro também é um pouco carente, né? Sim. Sim. A gente, quando precisa de uma coisa mais tarde, assim, realmente só Fica mais entrega, difícil. né? Só deliver. Porque algumas coisas sofreram mais, inclusive na pandemia, sim. né? Muitas fecharam e não abriram mais, mas hoje estão outros assumindo esses mesmos espaços e abrindo coisas novas, e daqui para frente é só alegria, se Deus quiser. E aí, depois que ele veio pra cá e mudou a ideia dele de morar no centro. Quando ele veio pra cá, ele ficou doido, cara. Ele falou, pai, tô perto de tudo, é tudo barato, as coisas são mais baratas, são mais, né? Porque tem muita Muita opção, concorrência, tem é. muita opção, muita concorrência. E tem um ar, né? Tem um ar de Rio de Janeiro, tem um ar de Belo Horizonte, né? Tem um pouquinho das capitais, né? Dentro do centro de São Paulo. Dentro do centro de São Paulo, né? E o centro de São Paulo é tão enorme, né? Que ele tem centros de São Paulo, né? É verdade. Isso é verdade. Você tem regiões que são muito diferentes das outras, né? E muito aprazíveis também, né? Santa Ifigênia, por exemplo, que você atravessa aquela passarela maravilhosa, né? Que é linda, no dia de sol ali, fica maravilhoso, né? E você atravessa, aí tem os botequins ali, um restaurante, um negócio. Já é outro, né? E você vai cada dia, você descobre uma coisa nova, né? Você tá Descobre. sempre andando. O próprio centro, né? Que tem o centro velho, que é o Triângulo, e tem o centro novo aqui, que é a República, E tem né? o cinturão de centros Centros. em volta. Tem centro dentro de centro, como você falou. E uma característica muito interessante nos centros, principalmente da América do Sul, né? Não toda a América do Sul, Montevidéu fez diferente, Buenos Aires tem um lado diferente também, que o centro novo se ergue sobre o centro antigo, Meio misturado, né? meio misturado. Então você tem um prédio de 1910 E um prédio de 2026. e um prédio de 2026, né? Quer dizer, então você tem essa mistura das arquiteturas, né? E principalmente fica muito claro, né? Eu dei aula durante 20 anos de arquitetura, inclusive, né? E eu obrigava os alunos a irem ao centro, porque tinha aluno que não conhecia o centro, que tinha preconceito de ir ao centro e tal. Então, cara, tem que frequentar o centro, você tem que ficar craque de centro. Você tem que vivenciar o centro. Vivenciar o centro, porque você entende as arquiteturas, você entende as épocas, você história. entende a arquitetura que te convidava para dentro, né? E hoje você tem uma arquitetura que é uma arquitetura, eu vou brincar, mas uma arquitetura de apartamento, né? Que ela aparta você, né? Então, quer dizer, é estranho, né? A Essas segurança, duas coisas né, no criou mesmo essa- lugar. O medo, né? A segurança, né? Porque segurança é você andar na rua Sim. sem medo. Não se fechar. Não né? se Não fechar, fechar não se com trancar. grade. E olha, você pode ver a população de rua, que é uma coisa que Brasil inteiro, não é uma coisa de São Paulo. Não. É uma coisa do centro de São Paulo. É.
você tem aqueles trombadinhas de bicicleta que passam pegando o celular. Aham. Mas eu não vejo aqui uma coisa violenta, uma coisa de brigas e de... eu não vejo arma sacada, eu não vejo... Quer dizer, o Rio de Aquele Janeiro... assalto. Rio de Janeiro está muito à frente, né? Tá no outro. Poxa, você... Qualquer menino de 12 hoje tem uma pistola no bolso. Meu Deus. Olha, o estigma. Ainda bem que sou eu falando. Você pode. Mas- Não, Tem lugar assim, de fala. No centro, eu ando muito seguro, eu ando muito tranquilo. E eu faço compras, vem tudo carregado. E outro dia, um morador de rua me ajudou a ir até em casa. Ele viu que eu estava muito carregado, me ajudou até chegar em casa. Quer dizer, existe uma coisa do bairro, né? O interior. Existe Eu, uma quando eu coisa morava, assim. eu morei uma época no Morumbi. E lá já a violência é mais violência, assim, né? É É diferente, moto e né? arma. Ah, E- sim, é. Aí eu não via a hora de sair de lá. Ia falar, mas você vai pro centro. Eu falei, gente, o centro é um lugar que tem muitas pessoas, então você tem que tomar muito cuidado. Mas eu morei lá desde que eu vim pra cá, 2018, e nunca vi uma arma de fogo, né? O máximo que é essa molecada mesmo, da bicicleta que Batedor passa. de carteira. Mas não, o tipo da violência é muito diferente. diferente. Muito diferente. Muito. É, na verdade, a gente tem bastante furto, né, aqui. Sim. E os índices, assim, se você acompanha a Secretaria de Segurança Pública, você tem arma branca. Então, a arma branca é um fator de risco aqui no centro de São Paulo, por isso que tem muito combate à arma branca aqui. Uhum. Não Arma de deveria fogo, ter, não né? deveria ter. Tipo, mas... Mas arma de fogo, pouquíssimos crimes com arma de fogo. Mas É. quem, né, para quem vem do Rio, Tá ótimo. É nada. é Ah, nada, né? a O ideia Rio é que você não vai pra ter, praia mas... só de sunga, Descalço, né? Descalço. O povo desce do prédio do elevador descalço e de sunga. Vai direto, dá um mergulho e volta. é capaz de levar tua Havaiana, né? Hoje é mais. Não, não é tão assim, não. Os carioca vão matar Tá, a gente. não, é. vamos cancelar. Eu vamos adoro, eu O cancelar. povo vai de sunga também pela praticidade, vai mergulhar e volta. É, né? Só- claro. É diferente, É é outro outro estilo de estilo de vida. vida. Estilo de vida. Mas eu lembro que aqui em São Paulo, aqui, falar aqui no Brasil, doido. Aqui em São Paulo, alguém descer de sunga no elevador, mesmo que seja na piscina do prédio, o povo ficar horrorizado. Ah, eu imagino. Lá é a coisa mais normal do mundo, o povo pegar o elevador de sunga. É ir na você não praia. estar de sunga que é o é- diferente, Não, e tem né? um de sunga e outro de terno e gravata É. no elevador. É. Eu né? ia trabalhar terno e Isso é gravata. muito engraçado. Eu trabalhava terno e gravata no Rio de Nossa. Janeiro. Isso é Triste. muito engraçado. Nossa, No imagina. Rio é um atravessando pra cá, um atravessando pra cá. Um pelado, o outro cheio de roupa. É engraçado. Ô, Gemal, eu queria falar da sua arte. E queria, sabe, porque a sua arte, ela tem uma estética muito urbana, assim, a gente vê. Tem. Eu quero te perguntar se isso vem da arquitetura ou da sua paixão pelos centros das cidades. Mas antes de você responder, eu quero pedir para quem está nos assistindo não esquecer de curtir o nosso vídeo, de seguir Faz favor, né? de acionar o alarme para vocês serem avisados de quando tiver episódios novos. Lembrando que o Pod Centro está hospedado dentro do canal do Move Centro, então você tem que seguir o canal do Move Centro. E assistir os vídeos anteriores, deixar aí seus comentários para dizer o que vocês estão achando. Muito E bom. então agora sim, a gente percebe na sua arte essa presença do urbano muito forte, né? Então eu queria saber duas coisas. Primeiro, se vem da arquitetura, ou da sua formação na arquitetura, da sua paixão pelo centro, e se de quando você mora aqui, se foi mudando alguma coisa, amigo. Primeiro, não veio da arquitetura, né? A arquitetura foi uma coisa mais tarde que aconteceu na minha vida, que eu na verdade, eu sou formado em design, né? Em desenho Entendi. industrial, e eu fui trabalhar no escritório de arquitetura. Entendi, foi ao contrário. Porque eu sempre fui, eu sempre fui ilustrador. Entendi. Então eu entrei no escritório de arquitetura para desenhar. Mas aí eu fui ficando, passei, sei lá, anos e anos lá, acabei projetando também, fazendo umas coisas e tal, o pessoal deixar, porque era uma coisa que foi ficando pequena também, né? Foi dispensando a estagiário, essas Sei. coisas.
que é bom, mas é ruim, né? Sim. Uhum. Então, e aí, de repente, eu comecei a pegar umas coisas, como é que as coisas são feitas, né? É muito, eu faço um paralelo com a anatomia, né? Uhum. Que quando você estuda não somente o movimento, mas o que está fazendo ali, né? Qual é a composição, tanto dos ossos quanto dos músculos, e o que vai fazer aquilo, quando faz de um lado, o que acontece do outro. Então, um carro é a mesma coisa, um prédio, um elevador, tudo tem um funcionamento por trás, né? Tem o que aparece na frente e tem um funcionamento por trás. Então, isso sempre... Isso veio depois, mas o que sempre aconteceu no meu trabalho, né, foi uma certa crônica visual, que eu sempre tive isso, mesmo antes de chegar no centro da cidade. Então, por exemplo, eu comecei com os pescadores, né, que eu fazia cenas de pesca, mas para isso eu fui conversar com os caras e saía de barco para saber como é que era que os caras faziam, e depois eu tinha aquilo dentro de mim, né? Trabalho imersivo, vamos dizer assim. Imersivo. E o botequim, que sempre aconteceu no meu trabalho, mas não é por gostar de cerveja ou por... É uma coisa um pouco mais profunda que nós temos, em primeiro lugar, no botequim, o Brasil inteiro praticamente representado ali. Sim. Principalmente no Rio de Janeiro, que é que é uma coisa muito de Sim, bairro, né? Que as sim. pessoas descem, porque está muito calor, então as pessoas descem para tomar uma cerveja na rua, e aí você acaba encontrando aquelas mesmas pessoas todos os dias que estão ali, você passa ali, elas estão ali todos os dias. Então você começa a pegar mesmo Uma amizade. né, conversar sempre com aquelas pessoas ali, né? E mais do que isso, você tem... eu acompanhava muito, né? Muito mecânico, né, de automóvel, que chegava e tomava uma cachaça, e não só mecânico, muita gente da classe trabalhadora, né? Uhum. Que chegava, tomava uma cachaça e metia uma suquita para tirar o bafo, né? E Na voltava cachaça. para trabalhar. E vão embora, né? E aquele negócio, e você começa a pegar pequenos momentos ali tão significativos, tão, né? Da intimidade, né? Do trabalho das pessoas, que isso foi o que primeiro me encantou, essa crônica visual. Eu fui até criticado, né, por colocar muitos elementos, mas eu acho justamente que quando você faz uma fotografia, você tem os elementos que você não escolheu ali, mas na minha tela só tem elemento que eu escolhi. Então ali faz Uma cena. Sim. porque se não fosse uma crônica, seria uma poesia. Então eu diminuo os elementos para fazer poesia. Entendi. Mas é uma crônica, é uma coisa que eu deixo um pouquinho mais. Né? E eu deixo sempre você completar aquilo. Né? E quem que te criticava? Essa ideia. Não, assim, justamente por uma tentativa que as pessoas fazem de secar um pouco. Às vezes eu faço isso, mas não é o que me encanta. Né? Sim. E quando eu levei isso para o centro, naquela época que eu estava contando para vocês, da aula, que eu ficava ali entre 1 e 7, né? A primeira coisa que eu fui atrás foram esses contos. Né? Então, por exemplo, teve uma época que eu tive um Fusca, né? E eu chegava e eu entregava a minha chave na mão de um cara, imagina, né? Entregava a chave na mão do cara, 11 horas eu tô aí. E aí eu ia dar aula, Sim. deixar pra lá, né? Bora. E aí de vez em quando eu dava carona para ele, inclusive, deixava ele lá na linha amarela, sei lá. E aí um dia eu chego para pegar o carro,
o Fusca e o Fusca não tá lá. Eita. Opa. Saiu pra dar uma voltinha. Aí tinha um boteco na esquina que o boteco do seu, eu esqueci o nome mas era seu Gil, alguma coisa assim. Era um senhorzinho já, o boteco fedia, cheiro de cerveja velha. Aquela cerveja que Que choca, caiu ficou no e chão, ficou, né? e o cara não Lá passa ficou. pano, entendeu? E aquele pano que já tem cerveja de ontem. Ixi, aquele pano sujo, Seu imundo. Chico. Bar do seu Chico. E aí tinha o PM que parava o carro dele, inclusive ele me multou porque eu parei na vaga dele um dia. Aí eu falei pro menino, ô bicho, o cara multou meu carro. Também, doutor, tu foi parar na vaga dele? Tu quer o quê? Quer dizer, o cara tinha razão, não era a vaga do carro da polícia não, tá? Era a vaga do carro Dele. Mas aí esse PM, né, virou para mim, ele estava tomando um cafezinho, ele virou para mim e falou, cara, não se preocupa não, o menino é legal, daqui a pouco ele tá aí com o teu carro. Ele tinha ido dar uma foi volta dar uma mesmo. Ele foi dar uma volta. Foi buscar a moça que trabalhava na loja de conveniência do lado. Mas, gente... Foi buscar a moça na central, que a moça tinha ido atender a mãe que estava doente. E usou seu carro. Claro. Você Tem deu a chave pra Você ele. quer fazer o Foi quê? tirar uma onda de fusquinha, né? É. Lá na central, né? Eu lembrei de uma coisa, as pessoas deixam a chave com flanelinha Deixa na a rua. chave na rua. É. Sabe na rua? Tipo, você vai na Não é 25 de março, estacionamento. deixa a chave com flanelinha não é na um rua. valet, é um flanelinha na rua. Na Lá no rua. Rio é comum. Na rua, Não, gente, não mas tem peraí, até uniforme. agora Eu eu Não tem uniforme, não tem nada. Eu tava pensando que Não tem fosse no nada. estacionamento, mas não, É, era eu um também. flanelinha. Não, na rua, na rua. Ah, o seu também era na rua. Na rua. O povo deixa. E assim... Meu Deus. Vocês não imaginam o tamanho do sorriso do menino, Alexandre, o tamanho do sorriso, ele vindo de Fusca, com a Solange do lado, felizão. E aí saiu do carro, e aí, meu irmão, como é que você tá? Nem ficou preocupado. Nada, tranquilo, tranquilo. Aí ele me deu um susto tão grande que eu falei, e aí, meu irmão, vai precisar de carona hoje? Ou você vai dirigindo. Porque eu saí mais cedo, sei lá, era dia de prova, sei lá, mas era o cara tava... Gente, E era uma coisa assim, Eles param fila dupla. eu sabia que ele roubava a gasolina dos outros, entendeu? Mas ele, enfim, como eu dava carona pra ele, ele não roubava do meu. roubava. sua. Boa estratégia. Mas era um negócio assim. Aquele comecinho do centro ali, quando você tá vindo da praia ali, do aeroporto, tem uns bolsões ali, o povo larga o carro. Larga o larga a chave. carro. Larga o carro. Mas, assim, eu falei disso tudo por causa da busca da crônica. Sim. Né? Então, por exemplo, Você pintou o Fusca? eu pintei o Fusca várias vezes. E qual cor era o seu Fusca? Branco. Branco. Ah, mas eu pinto de todas as cores, porque às vezes eu preciso de um troço verde ali, aí eu boto Fusca verde. Mas eu sei que ele é branco. Gemal, você tem esse Fusquinha ainda ou não? Não, não. Esse Fusca, eu tive muito amor por ele, mas quando eu fui morar em Jacarepaguá, que eu desisti de carro, eu falei, não posso ficar dirigindo a minha vida inteira, de jeito nenhum. Aí um amigo meu foi lá em casa, falou, pô, que Fusquinha legal. Eu falei, pô, leva, bicho. Me paga aí o que eu paguei. Ó. Entendeu? Tá pronto. Leva. Pop-up. Esse fim de semana teve um evento de carros antigos em Águas de Lindóia. Foi vendido um Fusca por R$700 mil. É, tá vendo? Foi mais caro que o segundo lugar de mais caro foi um Rolls Royce. Nossa. O Fusca foi mais caro. Leilão, é? Leilão. Não, eles param na rua. E aí, eu acho Aqueles que... eventos de O carro preço era antigo. esse mesmo. Aí na matéria tá a foto assim com a placa, R$700 mil. Minha E nossa. venderam. Como se- Devia ter tudo original. Como Ah, se sim. lava Tem essas uma coisas, coisa né? que o ano era 1954, era um ano muito específico. É, porque tem uns modelos de Fusca que são extremamente específicos. Então, esse acho que era o caso, né? 700 mil. Ah, o meu não valia nada. Gente, ó, eu acho que a galera que ama Fusca vai me cancelar, mas assim,
Eu acho muito lindo, eu acho bonito, mas o cheiro da gasolina, aquilo me deixa louca. Eu saio extremamente enjoada. Todo carro velho Por tem isso que eu acho que eu não teria um Fusca. Todo carro velho tem esse Porque cheiro. eu ia passar muito mal. Imagina você andando com aquele cheiro de gasolina. Olha, o cheiro de gasolina é mesmo, mas, Que motor é na dirigir um Fusca é um barato. Deve ser, Um maravilhoso. barato. Mas eu queria falar Da crônica. da crônica aqui em São Paulo, porque a crônica aqui em São Sim. Paulo aconteceu um pouco diferente, né? Eu tive que imaginar mais a crônica de São Paulo, Ah, porque eu tenho muito menos contato com as pessoas. Lá você vivia mais imerso. Lá eu vivia muito mais completamente imerso, né, naquela coisa, porque é o seguinte, é só você parar, olhar o que estão bebendo, pedir igual, que o cara chega do teu lado e começa a conversar, não tem jeito, o botequim tem disso, né? Uhum. E aqui ainda tem algumas coisas assim, você, né, conversa com o cara da mesa ao lado, alguma coisa que aconteceu no futebol, Uhum. né? Uma coisa muito... A região né? é difícil a pessoa ir sozinha nesse pedaço. Também tem isso. De ir no Também bar, tem sentar aí. muito Ou isso, sentar no balcão do bar e beber ali sozinho, aqui no centro. Eu não tem. Mas se vejo- ela estiver sozinha, aí ela tá assim, ó. No celular. Aí Também ela tem não, isso, não é. conecta com ninguém, né? Eu não vejo muito balcão também aqui. É. né? É verdade, Não tem não muito tem. Essa estética, né, do balcão. como é que chama? A cultura de balcão, né? Sim. Tem É agora, uma coisa agora virou mais gourmetizou. Agora gourmetizou os bares de drinks, que é um balcão, mas você vai pagar é. R$50 a caipirinha. Aí só dá Aí pra é tomar difícil uma. ir. Mas é chiquérrimo, É né? difícil ir, mas que eles agora inventaram os bar de drinks. Você tá no Mas balcão. esse botequim raiz mesmo que você chega e tem um balcão ali, pega uma cerveja, O troca rabo de ideia com quem galo. tá do lado. É, fica, Que né? tem uma mesa É. de A tua snooker. mesa é o teu cotovelo, né? É. Chega o Não. cotovelo fica marcado, né? Quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei num boteco desse. Se fosse hoje em dia, o dono ia preso. Porque eu tinha 14 anos e eu servia rabo de galo, dose de 51, dose de Claro. cavalinho. Claro. Ainda é normal um pouco, né? Ser filho, sobrinho, né? É. Acaba ali, né? Mas antigamente era muito mais comum, né? Assim, Eu levava meu cachorro para dentro do botequim. Aí a gente pegava o papel, sabe o pacote de cigarro que vem? Aí a gente pegava aquela folha, quadriculava e ia marcando ali, ó, fulano, rabo de galo. Pronto. É Ali isso era a mesmo. conta. Era conta, calculadora, tudo. Tudo. Né? Pinga com groselha, saía muito também. E cariri com mel, saía? Cara, e acho que não existia essa época. Cariri é... Quando eu tinha 14 anos. Cariri é jovem. Quando Eu não era sei se eu- cavalinho, 51, velho barreiro e as misturas. Com limão, com mel, com... Aqui não chama traçado, né? O que é traçado? Traçado é um pouco de qualquer coisa, assim. Rabo de galo era sinar, Mas pode pinga com sinar. ser pinga com Stannegger, por exemplo. Ah, quando é álcool com álcool, naquela época a gente chamava de farmacinha. Ai. Nossa, o Antônio aí é a Nome- cultura, né? E olha que eu não Nessa questão bebia. do- Apesar de eu ser cachaceiro hoje em dia, eu comecei a beber com 24 anos. Não tinha muito Tinha isso. hora, poderia ter começado a ser cachaceiro Mais nessa cedo. época. Com 14 anos, por exemplo. É. Aí demorou 10 anos pra Nossa, você hoje- inaugurar. Hoje só de vez em quando, assim, porque né, é um negócio tão... Aqui você não vai no botequim. É que aqui não tem, né? Mas se chegar, pedir, diferente, tomar né? uma É cerveja, diferente. trocar ideia. Eu fui, por exemplo, eu parei num nordestino lá no Bexiga, que é centro também, né? Sim. Sim. E... Aliás, eu fui num boteco lá também, conheci um monte de gente, conheci um carioca, porque lá tem essa coisa que o cara vai pra rua um pouco pra isso, né? Sim. Sim. Pra Se conectar. né, se É. conectar um pouco, né? Aquela coisa. Lá tem esse troço. Então eu vi muito uma coisa legal, mas o meu trabalho mudou um pouco, Uhum. porque ele de uma certa forma, primeiro, São Paulo tem uma coisa muito forte para mim, né, que é você encostar em qualquer lugar e treme, né? São Paulo treme, uma Treme. cidade que vibra.
Literalmente. Os carros, Quando passa literalmente. caminhão, metrô. Não, mas ele tem uma frequência, né? Diferenciada, Tem uma vamos dizer. frequência. Você, perto do centro, você sente muito, né? E eu vejo também a questão, não é do trânsito, porque eu acho o trânsito muito pior no Rio de Janeiro, por exemplo, muito pior em Recife, por exemplo. É muito mais chato o trânsito, muito mais mal educado, né? Vamos colocar assim, né? As pessoas muito disputando o espaço, né? Aqui eu vejo menos isso. Aqui eu vejo um trânsito muito mais, eu acho muito mais disciplinado, e eu acho porque as pessoas já saem de casa dizendo, tô ferrado Vou mesmo, ficar aí Vou mesmo. ficar porque- mesmo. o carro já tem pão de queijo, café, né? Tem já tudo. deve ter tudo Agora com o ali. celular o povo assiste TV, assiste série. Isso, E aí, quer dizer, Podcast. mas essa coisa de São Paulo, do horizonte ser um viaduto, né? Do horizonte ser um trilho de trem, essa falta de horizonte, essa completude, né? Eu não sei que nome é isso, Intensidade, talvez. esse exagero De tudo acontecendo ao mesmo tempo. coisas acontecendo ao mesmo tempo, isso me encanta muito, né? A coisa do trânsito passando, o carro que passa, as pessoas que passam, e tem uma coisa que eu acho muito diferente em São Paulo, e que, gente, não é uma crítica, mas as pessoas não se olham. Não. Quando estão se cruzando. Quando assim. se cruzam, as pessoas não se olham. Isso, para mim, faz uma... Eu me sinto, às vezes, assim mal educado com a pessoa, entendeu? Eu já Mas também contei se você aqui- olha muito, a pessoa fala assim, o que foi? É isso, Mas eu nunca é percebi capaz. isso. Eu que já a gente contei, não se acho que olha. isso aqui uma vez, que eu tava andando na Paulista, eu trabalhava na Paulista e passou uma senhora do meu lado, eu, bom dia, né? Porque eu vim do interior, eu também, tipo, falou oi pra todo mundo. Ela levou um susto, do tipo, meu Deus, o que você tá falando comigo? Mas chega ao ponto de vizinho do elevador, aí eu acho isso aí exagero. também Eu acho não. exagero. Não, E quando aí você é- fala bom dia, a pessoa finge que não ouviu. Isso. Não, é horrível também, eu detesto isso. Eu acho que é falta de educação, na Aí minha é falta de visão. educação. No meu prédio não acontece isso, não. Aqui Todo lá, mundo nossa, se todo cumprimenta. todo acontece. mundo se cumprimenta. Ah, o no meu nosso acontece. tem uma galera que entra, celular... É. Se tá mexendo no celular, já, tipo, não fale comigo, né? Já É, é um já- motivo pra não quero falar com você. Já deixa. Já é a deixa. Ah, e eu sou não... chato pra caramba. Ou a pessoa é tímida Eu demais. falo. É. Mas assim, eu nunca percebi isso. Por exemplo, vocês. A Ana já trouxe isso em outros episódios, você trazendo agora. Por exemplo, quando eu atravesso, realmente, assim, agora eu tô me policiando. Eu não. Você foca e vai. Eu foco e vou, É, eu não olho é. pra quem tá passando. Mas é uma coisa muito política até, né? Porque, na verdade, tudo é, né? Porque é a coisa do... Você também não pode dizer que você se importa tanto, né? Uhum. Então é uma coisa que... É uma distância... Eu acho que cada lugar tem um pouco isso, né? O espaço de cada um. É. Né? Eu soube que Lisboa, por exemplo, quando você esbarra em alguém, é um negócio horroroso. A pessoa toma como uma coisa Ofensivo. pessoal. Uma né? agressão. Uma falta de educação. É uma falta de educação. Você esbarrar em alguém aqui, você esbarra, né? Aqui é uma coisa Aqui que você a gente... percebe isso nas pessoas mais velhas. Eu acho que tá tendo uma mudança nas pessoas mais velhas, ter mais isso, de não ter, a desculpa não basta. É. Você me atingiu. Agora Entendi. estou eternamente com ódio de você. Não adianta mas você tem- pedir perdão. Mas existe uma coisa que é muito da cultura, né? Não é uma coisa que é só boa ou só ruim, né? Não é uma coisa simples, é uma coisa que todos esses tijolinhos que a gente está falando aqui, né? Formam Uhum. o que é a essência do centro de São Paulo, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você toma um banho de sunga, um banho de sol de sunga no Aham. parque,
Já fui pegar sol no Minhocão, já fui ler no Minhocão. Certo, pensando nisso, o centro tá dando uma cariocada, né? Porque Eu você acho. começa O a pôr Minhocão tá as, super, é, Antes de eu morar as aqui, cadeiras de praia e todo seria mundo fica... impensável eu andar pelo centro de chinelo e bermuda. Ah, mas hoje... Eu vejo muito. Agora eu saio, vou na padaria, tomar café, vou de bermuda e chinelo. Antigamente, eu era no centro de chinelo. Não existia. É verdade. Mas eu acho que E também riam vem muito. essa questão de moradia do centro, né? Aí Porque as virou pessoas, casa. Com certeza. né, Virou você vem bairro. com família, Com certeza. bairro. Virou bairro. Exato. Essa palavra é exata. Inclusive, era a Bairro. piada com os paulistas era que a gente não vai no shopping de chinelo. Hoje em dia a gente já vai. Ah, Não pode mais fazer essa piada com a gente. É. Que lá no Rio eles falam, paulista não vai no shopping de chinelo? Agora, Mas é um evento ir ao shopping. né, era um passeio, era É, era a tinha que oportunidade ser de uma- você se... O Se carioca vai ao shopping porque tem ar-condicionado. Em primeiro lugar. Né? Porque Só pra ficar senão no vai fazer o quê fresquinho. no shopping? Né? Não tem o que fazer. Mas Ô, Ana. realmente, quer dizer, uma última coisa aqui, né, que eu estava pensando era assim, justamente essa questão do centro se autoconsumir, né? Quer dizer, eu acho que isso está acontecendo um pouco. As pessoas e isso acho mais importante, é um processo que não tem retorno. Né? Uhum. Quer dizer, é uma coisa positiva que vai positivando. Aham. Né? Quer dizer, eu acho que eu tenho uma experiência, inclusive, morando em Jacarepaguá, lá, que era uma área muito era um ermo demais onde eu morava, e que tinha tiroteios na esquina, aquelas coisas assim de, né, bang bang. De repente, a praça da esquina foi reformada pelos moradores e, de repente, tinha uma loja de flores que funcionava 24 horas. Um já abre a garagem e faz um botequim, o outro já abre ali, né, monta um restaurantezinho, pronto, ocupou, não tem mais problema ali. Exato. Quer dizer, então, eu acho que o centro está num caminho sem volta De reocupação de espaço. desse amor, né? Dessa reocupação de espaço, sim. Não, realmente, isso não tem mais volta, graças a Deus, daqui para melhor. Eu acho. Ele começou a falar, eu falei, ele está falando do Orochi, que tem uma banca de flores 24 horas lá. Há verdade. anos, né? Essa Nossa, banca essa lá. aí É a mais antiga. de São É, Paulo. mais antiga. Nossa, eu não sabia que tinha uma Nós banca não de flores 24 falamos. horas. Nossa, Lá é 24 horas. enorme. Não é uma banca, é uma banca, acho que é do único dono, mas é no meio do Orochi, inteirinho, assim, ó. É um mercado. É um mesmo. chama Mercadão das Flores, né? Mercado das Flores. Mercado das Flores. Tem várias 24 músicas que horas. falam do Mercado das Flores. Agora a gente quer saber, né, Gemal? Porque você fala muito sobre amor, né? E nos bastidores nós falamos sobre o Mães pela Diversidade. Sim. E eu queria saber um pouquinho mais sobre o Mães pela Diversidade, como que é o Gemal no Mães pela Diversidade. Primeiro, eu sou mãe pela diversidade, né? Tá. E vou explicar por que isso aqui. Foi 2020, durante a pandemia, o meu filho transicionou. E a gente preso em casa, aquele negócio, eu não tenho com quem me comunicar, não tenho, poxa, eu precisava de ajuda ali, né? Porque primeiro a gente comete os erros clichê, Sim. né? É claro que eu não, sem violência, né? Claro, mas as violências do silêncio, né? As violências verbais, né? As violências dos olhares, isso teve sim. Achar que é uma fase. Achar que é fase, achar que é coisa da internet, achar que é coisa Dos amigos. dos amiguinhos, entendeu? Eu acho que a gente comete todo esse tipo de erro, né? E depois dessa negação, né? Eu tive um momento que foi um momento muito que a linha entre eu e meu filho estava ficando muito fininha, muito frágil.
E aí foi um momento que eu falei, cara, se eu deixar isso aqui esticar mais, Rompe. vai ser difícil. E aí eu falei, eu preciso... E aí foi quando eu saí do armário, né? Quer dizer, a gente sai junto, porque é uma proteção também, né, que você quer dar, né? Não é só o apoio que precisa muito, mas é também olha, eu tô contigo, né? Que vier aí a gente encara, entendeu? E aí isso foi muito com a ajuda do Mães pela Diversidade, que tem a página deles lá, né? E é só você entrar lá e alguém vai te convidar para um grupo e você começa a participar. É um grupo de acolhimento de pais LGBTQIAPN+. Então não é um grupo de apoio deles, é um apoio de grupo de pais. De vários né? pais. De mães, na verdade. De mãe. Desculpa o erro, né? Eu vou explicar. Eu percebi que eu estava num movimento batendo contra a parede. E a parede se chamava machismo. Né? Se chamava, não, se chama. Se chama. Ainda tem, né? Ainda tem em mim. Né? Ainda tem em mim que eu preciso. Ainda tem coisa que eu vejo assim, ainda tem coisa que eu. Poxa, isso aí eu preciso policiar, isso aí eu preciso. Entendeu? Porque a gente se pega, né? Ah, sim. E a maior dificuldade para os pais, aqui eu estou dizendo o pai e a mãe, né? É o machismo, tanto na parte da mulher quanto na parte do homem, né? E eu achei muito comovente também nas reuniões que eu participo desde 2020, né? Eu ia nas reuniões para mim primeiro, né? E depois eu comecei a ir nas reuniões para as outras pessoas, para acolher, para ajudar a acolher as outras pessoas. Fazendo o outro lado. E logo em 2021, se eu não me engano, 20 ou 2021, logo ali, acho que foi 21, porque 20 eu ainda estava muito dentro, né? O próprio Mães ofereceu umas aulas para gente começar a fazer palestra. E quando a gente faz as palestras, a gente fala na posição de pai, de pai e de mãe, né? Sim. Eu me apresento como mãe porque nós temos no grupo do Mães pela Diversidade de São Paulo cerca de 2.000 mães e 70 pais. Olha. Caraca. Quer dizer, ou o pai vai realmente embora, né? Não aguenta. Não aceita. É muito complicado, né? Até julgar, porque eu passei por tudo que esse cara está passando, né? Então, quando ele... São vários fatores, né, que fazem isso acontecer, porque eu não posso imaginar que seja uma coisa simples também o cara abandonar a família e, de repente, de uma hora para outra, né? Eu acho que é uma desistência, né? Quer dizer, uma coisa que você não consegue lidar com aquele momento. Você não consegue lidar. Então, esse primeiro momento é muito importante. E as palestras, né? Esse mês, por exemplo, no mês da diversidade, eu faço muitas palestras, porque é muito raro um homem cis, hétero, fazendo palestra sobre esse tema, né? Quer dizer, e justamente eu acho importante porque eu consigo falar para o homem hétero, entendeu? Que é muito difícil atingir, né? Quer dizer, é muito complicado. O homem já não escuta, já é difícil escutar alguém. Para escutar uma mulher ou uma pessoa LGBT, se for diferente dele, né? Esquece. Ele já cria uma barreira. Aquilo não é ele, então ele já fica de fora. Então ele se acha
ele acha, inclusive, que o papel dele não é, né, Apanhar, participar disso, né? Quer dizer, eu acho que é participar mesmo a palavra, né? Porque Tá é ali uma coisa presente, de- né, no dia é a uma dia. coisa de uma coisa que existe e você não quer participar, Uhum. né? Eu acho triste isso, né? Eu acho triste por uma série de fatores, por uma incapacidade que você tem de amar. Uhum. O mais simples possível é isso, né? Sim. Quer dizer, fizemos terapia, né? Fizemos terapia de família para realmente colocar um monte de coisa para fora, para ajudar a colocar esse machismo para fora da minha casa também, Uhum. né? Porque era uma coisa que me atrapalhava muito. E de repente você se vê numa posição que você começa a multiplicar os olhares para você, que começam a vir olhares de amor e não de medo, né? Uhum. Quer dizer, Uhum. por causa do seguinte, pô, gente, nem todo homem, mas sempre um homem. Uhum. Sempre um homem agride, sempre um homem. O homem branco é o que comete o racismo, é o que abarca isso, é o que promove isso, né? Quer dizer, os feminicídios não são feitos por mulheres, eles são feitos por homens, eles Sim. são cometidos por homens. A homofobia é feita por homem, Uhum. maior parte dela, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente precisa conversar, Uhum. uma coisa que a gente precisa botar. Eu vou na parada já, eu acho que há 5 anos, mais ou menos, e a parada eu estou há 8 anos em São Paulo, mais ou menos uns 7 anos. E uma coisa que eu comentei muito na parada desse ano foi a ausência de héteros. Uhum. Tinha. Mas se a parada leva 2 milhões, tinha que ter 5. Uhum. Porque enquanto esse movimento não for abraçado pela sociedade, Uhum. e colocar 5 milhões de pessoas lá dizendo, cara, nós estamos aqui junto, Uhum. entendeu? Sim. Essa briga é minha também, Uhum. entendeu? Não é uma briga só. Igual, por exemplo, uma manifestação das mulheres que estão lutando a favor do aborto legal. Não é uma liberação do aborto, não é uma... Estão lutando para salvar o aborto legal que nós temos hoje. Sim. Né? E só vai mulher. Uhum. Quer dizer, como se não fosse um problema de todos. Como se não fosse um problema do nosso país. Sim, é estrutural. Então, quer dizer, quando se fala de homofobia, todo mundo tem que falar de homofobia. Uhum. Eu tenho uma história rapidinha, mas eu fui dar uma palestra num banco aqui na Faria Lima. Tinha mais ou menos umas 60 pessoas Na plateia. na plateia e, sei lá, 3 homens. Sem brincadeira, 3 homens de terno e gravata lá no fundo, né? E com aquela cara, né? Tipo, que eu tô mandaram fazendo a aqui? gente vir. Mandaram ver se vai ficar tudo bem aí, se É. estão fazendo alguma revolução, se estão fazendo estão queimando os sofás, né? E aí eu começo a palestra falando para eles. E eu passo a palestra inteira falando para eles. E o rosto começa a mudar deles, né? Começa de uma coisa... Mas né? sisuda, É. Até um... E no final, eles vieram os 3 falar comigo. E aí, um deles foi o que falou, é o porta-voz, né? Falou assim para mim, cara, a sua palestra foi muito importante para mim. Eu posso falar um palavrão? Pode. Pode. A gente põe um pi. Pode. Mas eu percebi que eu sou um escroto.
Olha, parabéns. Aí eu falei, Que bom. aí eu falei assim Chega pra esse ele, dia para todos. que chegue, É. né? Aí eu falei pra ele, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. A má notícia é que você é um escroto. A boa notícia é que isso é uma escolha sua. E que você pode deixar de ser um escroto hoje. Agora. Olha que Neste maravilha. momento, né? Agora, você pode deixar de ser um escroto do Agora. próximo elevador que você pegar, no próximo, entendeu? O seu próximo bom dia vai ser menos escroto. Entendeu? E a parada Porque esse ano, ela teve, ao mesmo tempo que a gente vê algo que vem avançando, esse ano a gente teve um movimento contrário, né? Porque tinham 3 patrocinadores, a prefeitura diminuiu tentar, não foi a prefeitura, foi um dos vereadores que O tentou presidente da Câmara. o Rubinho. entrar Rubinho Nunes. foi. com uma liminar para não existir a parada. Pra levar a parada para outro lugar. Para levar para outro lugar, para não ir criança na parada. Foi. Que Foi nem criança, menor de idade, 17 anos. é como se fosse um ambiente totalmente hostil e não Nós fomos, inclusive, avisados para não levar. Ah, tá. Fomos avisados para não levar. Olha, Vamos levar criança? Ou você menor pode de idade. levar, mas pode acontecer uma coisa, entendeu? Pode Meu acontecer um Deus. constrangimento, pode Uhum. acontecer. Tinha muitas crianças lá. tinha. Eu vi fotos, a gente não conseguiu ir participar, mas a gente foi na feira, né? Na quinta-feira, na feira aqui que aconteceu no Vale. Eu fui. Eu não Eu passei tive- lá. A Mães da Diversidade tem um espaço. Eles né? estavam lá Tem, com tem um espaço, espaço lá. né? Que foi bem legal, tava lotado de gente. Nossa. Mas é isso, ao mesmo tempo que a gente vê que o movimento tá indo, Mas tem algumas coisas aí tem contra. algumas coisas que. A publicidade realmente foi embora esse ano, né? Porque tudo que a gente viu ano passado mesmo, tinha muita publicidade, tinha empresas grandes, né? Que eu não vou falar o nome aqui, porque justamente porque eles Aham. saíram fora, né? Sim. Então, se tivessem dentro, eu falava, mas não vou dar publicidade. E muito por conta de ano de eleição, Uhum. Também. muito por conta desse radicalismo, Que, né? que tá fortíssimo. A gente está vivendo um momento que a gente só tem dois lados. É, O polarizou. lado que defende a Constituição e o lado que não defende a Constituição, o lado que ataca a Constituição o tempo inteiro. Sim. Né? Então, esse lado que defende a Constituição está defendendo os nossos direitos, está defendendo as coisas que nós conquistamos, né? Durante esse período todo que a gente tem de Brasil, né? As poucas coisas que a gente conquistou. Inclusive, falta muito, né? Falta muito. Se a gente for falar de reforma agrária, que é uma coisa que está escrita desde 1988 para a gente fazer e a gente não faz. Uhum. Cada ano parece que a gente está mais distante de uma reforma agrária. Uma reforma trabalhista que foi feita às escuras e ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Você fala com o povo, ele nem entende Ninguém o que entendeu. aconteceu, ninguém entendeu, né? E esse ano mesmo eu vi pessoas dizendo, poxa, eu fui descontado, eu acho que eles descontaram errado. Não, meu irmão, que agora 5 mil você não vai, entendeu? Você não vai pagar, isso você tem que explicar para o cara, entendi, quer dizer... Tem uma reforma É tributária uma coisa aí rolando. muito... eu culpo muito o telefone celular por isso também, né? Porque são duas coisas que eu acho que a gente vai ter que dar um jeito, que é o telefone celular e o automóvel. Que são duas coisas que poderiam ser exemplos de coletivismo e de Sim. coisas legais, né? Por exemplo, o automóvel tem 5 lugares, o menor de todos. Quantas pessoas você vê andando no automóvel? Não, é um para uma. cada um. Ou no máximo 2. Um para cada um. Agora você tem um veículo de 1 tonelada, né? Para você ter um combustível para rodar 1 tonelada para ir levar uma pessoa para o trabalho, entendeu? Aí você pega uma família que tem, às vezes, 3 pessoas. Exatamente. Não faz o Carro. menor sentido. Não, 3 pessoas, cada uma com um carro. Isso. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. E são coisas assim que são coisas tão básicas, né, que parece que você está, né,
parece que você é radical, É. parece que você é uma pessoa radical. E tá tudo escrito lá. Se você pegar É, os 6 primeiros artigos da Constituição, você já fala disso tudo: educação, saúde, é o quinto, transporte, né? Lê só todos o os quinto, direitos o artigo é, 5º ali, que você já pronto. entende como É. funciona. Não, e eu acho, só para terminar o assunto do Mães, né? Quer dizer, a gente está vivendo de novo um ciclo, né? Que existem, eu acredito que realmente existem pessoas que acham que o LGBTQIAPN+, escolhe ser, Ah, sim. que Sim. ele ou escolhe ser ou não existe, né? Ou Quer é dizer, o rebelde, que é pior, né? ou que é uma coisa de rebeldia, ou que é uma coisa da... E, assim, eu estava esperando, eu estava numa sala de espera de uma reunião, lá na Faria Lima. Esse cara fala, hein? Vocês estão vendo, né? Eu estava numa sala de espera lá na Faria Lima, depois de eu estar muito mais integrado já tá estudando o troço para estar um pouquinho mais falando daquilo. Acho que eu já palestrava também. E eu, do meu lado, tava um cara esperando também. E claro que eu me apresentei como bom carioca. Eu não vou lembrar o nome dele, eu tenho o nome dele, claro que eu anotei o nome dele, e ele tem livros escritos, é um cara muito legal, e eu encontro com ele em várias situações culturais, inclusive. Ele é um cara que investiga e estuda 41 gêneros. Nossa. Caraca. E a escola da França hoje estuda 45 gêneros. Nossa. Então, isso é uma coisa, assim, as pessoas reclamam que tem letrinha demais. Não, tem letrinha de menos. Enquanto a gente não entender que tem um monte de gente que não está atendida, que não está acolhida, que não está, entendeu, devidamente cuidada, Sim, com seus direitos. com seus direitos, a partir dos seus direitos, é muito complicado. É muito complicado porque enquanto as pessoas ficam muito preocupadas com as letrinhas, né, elas esquecem de respeitar. Exatamente. Né, que eu escuto muito, né, os pais que chegam lá, eu respeito, mas eu não consigo aceitar. Então você não respeita. Né? Desculpa, mas não... Eles acham que respeitar é você não proibir. Não... Ou você na frente tratar bem. Você fica mudo. Então você está respeitando. Ou você na frente falar uma coisa, mas, cara, você... Não se manifestou, né? Ficou quietinho ali. Isso. E silêncio é uma forma de violência, Tem né? até um medo, né? Tem até um medo, tem até um negócio, né, cara? E olha, eu mudei, eu tive que mudar muito, porque eu percebi comportamentos em mim mesmo que realmente não são incompatíveis com quem está abrindo a cabeça. Outra coisa, eu não consigo admitir o negócio que o cara fala, mas eu sou um cara de cabeça aberta. Você conversa com pessoas diferentes de você? Da sua bolha, né? Senão você não é cabeça aberta. Exato. Como é que você é cabeça aberta se você conversa sempre com as mesmas pessoas? Você não é cabeça aberta. Que estão, na verdade, comprovando aquilo que você acredita. Que estão validando aquilo que você já repete. Exato. Então, aonde que vamos, né? Aonde que é o ponto que a gente precisa ligar para esse cara? O meu exemplo, realmente, de um dia para o outro, eu enxerguei um universo que estava na minha frente o tempo inteiro, né? Mas que eu não participava dele, eu não me permitia participar dele, né? E hoje é uma coisa tão natural para mim, é uma coisa tão natural eu estar ali naquele lugar, né? Eu estar ali naquele espaço, né? Eu sair com os meus amigos gays, por que não, né? Porque é um negócio que não me ou melhor, é um negócio que me afetou.
Você está afetado por isso. Eu estou afetado por isso. Eu tenho afeto por isso. Sim. Então, enquanto a pessoa não se afeta, ela realmente é indiferente. Exato. Ela não consegue chegar lá, porque enxergar o diferente não é fácil, né? Porque aquilo, de uma certa forma, aquilo coloca em você um desconforto, né? E quando a gente conversa com uma família de um menino gay, né? De uma menina lésbica, de um menino deficiente físico, né? Que a gente vê aquela família convivendo com aquilo. As pessoas passam longe, as pessoas não querem Nem olhar. nem olhar o contato. Porque Não quer ter contato. Exato. não quer ter contato. Não quer ter contato. Porque, na verdade, pensa, pô, vai me trazer um problema? Que eu preciso desse problema? Pois é. Como se fosse um problema. Como se fosse um exatamente. Como se problema. fosse um problema. Como se o problema fosse esse. Exato. O problema é ele. Sim, Né? Quer dizer, exatamente. então, e eu acho que isso é uma coisa tão importante da cidadania. A gente está falando da cidade, né? Mas eu acho que é uma coisa tão importante da cidadania da gente, né? Do olhar para o outro, do ir para a rua, como a gente faz, Isso. como a Move Centro faz, Vamos junto, como todo a mundo. Move Centro faz, põe a gente pintando lá na rua e a gente conversando com as pessoas e as pessoas passando e querendo saber o que é aquilo, né? Quer dizer, a gente sente que há um acolhimento também Sim. ali, né? Quer dizer, tanto nosso quanto deles, né? Quanto Sim. do público, né? Quer dizer, nós estamos sendo acolhidos pelo público também, né? E de uma certa forma, quando a gente faz a arte na rua, quando a gente vai fazer arte na rua, a gente de uma determinada maneira, a gente está se expondo muito ali, né? A gente fica muito vulnerável no sentido de você mostrar o teu trabalho quando o teu trabalho ainda é feio. É verdade. Quando são rabiscos. Quando são rabiscos ainda, garatujas, que você ainda está ali no teu processo e tal. Então aquilo te coloca nu. É. Né? Quer dizer, Nu. é um processo ali que é completamente diferente de você pintar, né, dentro do teu ateliê. Ah, sim, protegido depois só ali. E aí vem com depois a você obra vem com a obra pronta. pronta. Ó, E você todo só mundo- mostra o pronto. Sim, né? Quer dizer, exato. e isso que me ajudou muito foram 20 anos de sala de aula também, porque é um negócio de você não ter vergonha do processo. Né? Porque o processo é tudo, né? O processo faz. É o processo, pelo que eu entendo, assim, pouquíssimo sobre arte, mas eu acho que o final é 0,01, porque o processo ele é muito rico nessa construção da arte. Ou não, Olha, Gemal? Não, é muito isso, sim. Eu só queria dizer que eu estou estudando também, eu estou estudando terapia familiar e eu estou me interessando muito pela filosofia. E que a filosofia e a arte, elas Se conectam. estão ali, conectam. né, muito uma tangenciando a outra, né, uma tangendo a outra. Mas eu acredito, por exemplo, o processo tem a assinatura de tudo que você viveu, né? Aquele processo ali é um somatório de competências, né? O fim da tela, a tela pintada ali, ela fala tão pouco sobre o meu trabalho, Exato. porque aquilo é um retrato do que eu consegui fazer naquele momento ali, para simbolizar tudo aquilo que eu estou fazendo no processo. Então aquilo não é importante. O importante é o meu processo. Aquilo é importante para outras coisas. Sim, exato. Mas. Até Sim. comercialmente, enfim, para sustentar a gente. Mas o resultado fala muito pouco. Né? De tudo Do que todo. até chegar lá, né? Então, muitas vezes, o resultado de um trabalho é muito angustiante.
Porque falta ali muita coisa para completar aquela informação que você está querendo passar. Não é uma que vai contar. Às vezes são 10. Às vezes são 15 trabalhos. Às vezes é um que tem que abarcar tudo isso. Então, quer dizer, é um desafio muito grande. A arte é um desafio muito grande. Porque se você for falar... eu estou falando de um artista conceitualmente puro, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Eu digo puro porque a partir do momento que você pega a minha obra e fala, olha, a minha galeria quer conversar com você, ou eu tenho um investidor aí querendo conversar com você, eu quero 50 desses. O artista acabou. Que ele vai ter que fazer em escala, tipo, Não, tudo igual. ele vai ter que parar o que ele faz, o E processo. Ele vai ter que parar o processo. Ou ele contrata pessoas para fazer isso para ele, Exato. entendeu? E Pra aí ele já não é conseguir ele o manter, processo dele. porque aquilo não é mais ele. Exato. Aquilo é um pedaço, é uma fatia ínfima Do que é do Do que que- ele, do todo que ele está fazendo, da vivência dele com a arte, né? Quer dizer, e assim, toda arte é política, toda arte é política, toda filosofia é política. Nós somos políticos. Nós somos Temos que ser. Nós somos elementos políticos. Mesmo quando você não quer ser, você está sendo automaticamente. Porque o não ser também é ser. Né? Quer dizer, você é o que você também é o que você não é. Gente, essa conversa com o Gemal não, traz diversas reflexões. Né? Muitas, Sobre arte, mas- sobre ser, sobre Tem que ter ser um outra. ser humano. Tem que porque ter existe outra. uma simplificação de tudo que acaba, né, nos nossos... nas nossas leituras de 3 linhas de hoje em dia, né? Quer dizer, você não Sim. fica sabendo mais as coisas aí. Quando eu pego um livro e vou ler no Minhocão, por exemplo, eu acho aquilo tão inspirador, eu acho aquilo tão... E eu passo outros dias, vejo outras pessoas lendo também, quer dizer, é um hábito que eu acho que está voltando aí, né? Eu acho Graças que... a Deus. É importante. É importante. Eu vejo muito aqui no centro, pessoas paradas, né? No parque eu vejo, e me dá uma satisfação muito grande, porque É bom. é um pouco mais, né? É algo além, né? No metrô eu vejo muito. E, gente, detalhe. Antes a gente tinha o Kindle, né? Não sei se eu estou fazendo aqui alguma propaganda, mas não importa, né? O livro digital, vamos assim dizer. Mas agora eu vejo as pessoas com o livro físico mesmo, de papel. É sim. bem diferente. Ah, não, tem um revival, até revista tá voltando. Mas é Exato. importante, porque verdade, a tela também é algo que não é bom para a saúde. Por mais que seja prático, o lance da tela digital não é boa para a saúde. É que o Kindle, ele é diferente, ele fica só a letrinha pretinha, né? Ele é mais confortável. Mas mesmo assim o povo gosta do luz, papel. né? Gente, mas tudo que é bom Tem que acabar. tem que acabar, Cadê mas o não vai presente? acabar. Não vai acabar porque Ó, o Gemal é presente. convidado aqui, ó, ao Não, o vivo. Gemal é aquele a lista de voltar. voltar. Tem que voltar. Opa, legal. A Ana vai pegar o nosso presente. Porque de toda essa conversa vai pescar várias pautinhas, ó, que vai desenvolver. É verdade. Pô, e Ah, a gente Porque vem pra desenvolve. cá, ganha presente é também. lógico. Tem Muito que ganhar. obrigado. E tem ainda bilhetinho. Ah, a gente que agradece seu Sim. tempo de ter vindo até aqui. Coisa. A gente agradece por compartilhar toda essa sabedoria com a gente. Que Né? isso. Sabedoria, amor. A gente tá sempre aprendendo, né? Sim, sim. Eu acho que é muito filosófico também a gente aprender. Olha! Você vai levar uma para vai casa. ganhar, pô. Adorei. Tem uma frase que é atribuído a Platão ou Sócrates, que é conheça-te a ti mesmo, né? Uhum, Que é a coisa de você conhecer os seus limites, né? uhum. E não se cobrar imediatamente, né? Você Sim. tem uma descoberta para fazer, É. né? Quer dizer,
Você não nasceu sabendo tudo. É. Então, e para você saber, você precisa abrir. Né? Quer dizer, conhecer gente que sabe e se abrir para essa pessoa e deixar essa pessoa entrar, né? Quer dizer, esvaziar a tua caneca para encher de coisas novas. Né? Exatamente. Eu acho que é muito legal. E sempre é um aprendizado É. para mim também conversar com vocês. Ah, foi uma Muito delícia, bom, muito muito obrigado. bom, foi muito legal. Vai Adorei. voltar, hein? Sairemos daqui melhor do que chegamos. Com Oba! certeza, com certeza. Fico muito feliz. Gente, muito obrigado. Uma salva de palmas. Até o próximo. Salva de palmas para Move Centro, Pode Vamos Centro. pro Vivendo no Centro, um zine para Isso. todos nós, pro Gemal. Beijo, Sensacional. até a próxima. Beijo, até.